Olá, muito bem-vinda, Maggie. Muito bem-vinda ao My Choice Podcast. Ok, verdade. Eu começo sempre assim, que é, como é que tu gostavas de ser apresentada? Ui, não faço a mínima ideia, porque nós temos sempre uma ideia muito pouco nítida de nós próprios e, portanto, não faço ideia como é que eu gostava de ser apresentada. Mas em termos de biografia, por exemplo, dizias Pior ainda. nome, o que é que tu costumas dizer quando não conheces, quando alguém não te conhece? Pronto, é assim, estás-me a tratar por Maggie, mas toda a gente conhece por Helena, que é o meu primeiro nome. E posso já começar por dizer que a minha mãe queria que eu me chamasse Helena, porque a madrinha dela era Helena, e o meu pai queria que eu fosse Margarida, porque tinha uma prima que era Margarida, portanto eu sou Helena Margarida e as pessoas profissionalmente conhecem por Helena. Mas pronto, sou Helena Leão, sou eu. Há muita gente que me conhece assim. E depois o Maggie veio da Margarida. Maggie veio da Margarida. Mas se me perguntares como é que eu me apresento, sou uma pessoa absolutamente normal, igual às outras. Pronto, está feito. Está feito, essa parte está feita. Agora, a segunda pergunta que eu também faço sempre é de onde é que nós nos conhecemos? Nós conhecemos através do meu irmão, que é o João, porque tu és uma artista. Fui! Portanto, nós conhecemos quando entraste no espetáculo da Annie, que o meu irmão foi ver talvez umas 20 e tal vezes, ou 30 ou 40, e depois a minha mãe, como sempre foi uma pessoa muito ativa, estabeleceu contacto com o elenco todo da peça, porque o João sempre gostou muito de teatro e, portanto, ela sempre tentou arranjar forma que o João se sentisse integrado e que tivesse mais amigos. E, de facto, tem amizades que se mantiveram ao longo de 40 anos, talvez, não sei. É verdade. Provavelmente. E isso ela trabalhou muito para que ele fosse feliz de formas diferentes. E queres apresentar um bocadinho o teu irmão? Já que é através dele que nós nos conhecemos? Ok. Então, o João tem 62 anos, nasceu com uma deficiência, ou pelo menos quando ele nasceu não se percebia bem que ele era deficiente. Depois a minha tia, que era médica pediatra, também percebeu que ele tinha um problema qualquer, mas não tem trissomia 21, tem um atraso mental, e isso revelou-se logo desde cedo porque ele começou a andar mais tarde, começou a falar mais tarde e, portanto, a minha mãe começou a focar-se no desenvolvimento dele. Portanto, nós somos 5 irmãos e a minha mãe, a partir de uma certa altura, começou a focar-se mais no João porque percebeu que ele precisava de mais ajuda, não é? E para se desenvolver precisava de outros estímulos diferentes dos habituais. E devido a isso, a seguir ao 25 de Abril, criou uma escola para crianças deficientes e é daí que nós nos conhecemos, ou foi, não sei se foi antes, não, foi depois disso, porque ela criou a escola depois do 25 de Abril. A Crinada. Portanto, eu posso falar da minha mãe. Portanto, a minha mãe não trabalhou até aos 50 anos, portanto, fez o percurso absolutamente contrário a toda a gente. Ela trabalhou dos 50 aos 80 anos, recebendo o ordenado mínimo, construindo uma obra a partir do zero, que foi uma escola para crianças deficientes, foi exatamente a pensar no João, mas depois ela acabou por ser, de certa maneira, mãe daqueles miúdos todos, porque ela tratava os outros miúdos de certa maneira quase como se fossem filhos dela, ou eram, porque ela era muito afetuosa, era uma pessoa muito generosa e, portanto, em relação aos menus até da escola, aquilo que ela fazia em casa, ela queria que eles sentissem o bem-estar na escola, portanto ela sempre se preocupou muito com a comidinha, mas, por exemplo, quando ela foi mais além e conseguiu arranjar um lar para os miúdos, ela própria foi lá aos tecidos do Vidal arranjar tecidos bonitos para as colchas das camas. Portanto, aquilo que ela fazia em casa, ela queria fazer com os outros miúdos, não era só para ela.
portanto, acabou por construir, portanto, uma obra extraordinária. Começou preocupada apenas com o João, que foi o seu filho mais novo, mas depois o projeto foi-se alargando, porque ela primeiro fundou uma escola. Aliás, foi muito... A minha mãe já vivia no século XXIV, não estava no XX nem no XXI. E ela... Que é a Dona Cristina Leão. Que é a Dona Cristina Leão. E ela, a seguir ao 25 de Abril, ocupou uma casa. Se calhar algumas pessoas não sabem. Não, ela primeiro fundou uma cooperativa. Depois, a seguir ao 25 de Abril, havia casas desocupadas e ela ocupou uma casa. Já tinha professores e já tinha pais a trabalharem com ela no projeto, e então eles todos pintaram as paredes da casa, e a primeira Querina Abel foi ali uma casa na rua de São Bernardo, ao pé da Estrela. Mais tarde, portanto, a casa, o dono da casa reivindicou, como seria natural. Conseguiram estar lá quantos anos? Não me lembro. Porque eu tenho a certeza que a tua mãe primeiro pediu imenso às entidades oficiais que houvesse um espaço para criar. Eu sinto que é a primeira escola. Não me lembro quanto tempo é que elas estiveram lá, mas deixa-me pensar, talvez 1 ou 2 anos, talvez não tenha sido muito tempo. Sim. E depois a Câmara, portanto, ela começou a estabelecer contactos com toda a gente. Portanto, a minha mãe é uma força da natureza. Eram relações públicas. Eram relações públicas e, portanto, ela, quando metia uma ideia na cabeça, conseguia, da forma mais subtil e mais simpática possível e mais encantadora, mas ela não desistia enquanto não conseguisse. E conseguiu. E conseguiu. E, portanto, passados, eu acho que foi 2 anos, porque eu em 77 fiz o serviço cívico e trabalhei lá na Querina Abel e já era na Alves Cabral. Portanto, depois cederam-lhe um espaço na Alves Cabral e, portanto, a Querina Abel começou ali. Depois praticamente oficialmente na Alves Cabral. E ela conseguiu arranjar professores que vieram do Instituto Aurélio, penso eu. Inclusivamente um dos professores era a mãe da Catarina Furtado, que mais tarde, quando surgiu o grupo de teatro, foi ótimo para fazer a divulgação, porque ela trabalhava na televisão. E também tinha o Chico Braz, o Francisco Braz, tinha sido a Dani. Também tinha sido. Dani, que depois se tornou um professor de teatro do grupo de teatro da Sim, Querina Abel. e a minha mãe era muito à frente, porque ela contou-me que o Francisco, quando foi ter com ela e disse: Dona Cristina, quer fazer um grupo de teatro, ela disse logo que sim. Portanto, a minha mãe não encontrava entraves para fazer as coisas, andava sempre para a frente e fazia. E eu estava a contar que a Querina Abel surgiu na Alves Cabral, mas depois houve uma segunda Querina Abel, que era onde funcionavam as oficinas, que era no Lumiar. Portanto, os miúdos depois, eles tinham muitas atividades práticas e, por exemplo, no Lumiar eles aprendiam a lavar os carros e, portanto, no Lumiar havia as oficinas e depois os miúdos foram passando anos, porque ela teve 30 anos na direção, e ela percebeu que havia miúdos que iam ficando sem pais e ela começou, lá equacionou que tinha que existir um lar, e então houve o projeto do Conde Barão, que era uma casa que estava desabitada e que era penso da Câmara também, e depois tiveram obras através do Fundo Social Europeu. E no último andar dessa casa, que passou a ser a sede de escola, porque depois Alves Cabral deixou de funcionar, no último piso era o lar dos miúdos. O que é mais interessante é que toda essa ideia nasceu de um ato de amor em relação a um dos filhos. E teve a visão de que eles necessitavam de ter um sítio próprio, acreditou que eles eram capazes de fazer coisas e que deveriam fazer o seu crescimento para ter uma vida ativa. Podiam ser carpinteiros, podiam ser o que fosse, lavar. Eles são capazes de fazer imensas coisas, só que eu penso que eles têm que ter professores especializados e essencialmente têm que ter professores com uma certa sensibilidade, porque não é qualquer pessoa que lida com estes miúdos. Por exemplo, quando eu tinha 17 anos e eu fiz um serviço cívico,
Eu lembro de um miúdo que era o Paulo, eu falo sempre desta história, e eles estavam, portanto, penso que era o primeiro ano que ele estava na escola, e os miúdos diziam muitos palavrões e tinham atitudes muito desadequadas, e passados 20 anos, quando eu encontrava o Paulo era outra pessoa, porque já tinha passado pelo processo de socialização e a forma como ele vinha ter comigo já não era dizendo palavrões, vinha-me beijar a mão. Porque estes miúdos têm uma memória extraordinária, têm memórias afetivas, lembram-se das pessoas que foram cuidadoras e que estiveram, com quem eles tiveram relações afetivas positivas e, portanto, eu comecei a perceber as mudanças que aconteciam nestes miúdos quando eles tinham estas mais-valias todas havia imensas coisas que eles podiam fazer na escola. Por exemplo, havia lá uma miúda que era a Isabelinha, acho que ela hoje já deve estar reformada, que tinha uma deficiência mais leve e, portanto, ela fazia fotocópias, trabalhava na secretaria. Depois surgiu o grupo de teatro, mas além do grupo de teatro havia vários ateliês. Por exemplo, havia a minha mãe, havia a cozinha, havia costura, e portanto os miúdos aprendiam a engomar, aprendiam a descascar batatas, aprendiam a pôr a mesa, aprendiam a fazer as tarefas do dia a dia. Isso é que foi muito visionário, porque agora fala-se muito da integração. E eles estarem e terem espaço nas empresas e nas escolas, mas estamos a falar de uma coisa de há 50 anos atrás, e isso é que foi muito inovador na altura. Eu penso que foi a primeira escola. Não sei se parece-me que esta escola, acho que foi a primeira escola, apareceu antes das Cércias. Sim, foi muito interessante, foram os pais, os fundadores, não é? Foram os pais os fundadores, e depois a minha mãe aproveitava, entre aspas, as mais-valias que eram as mães. Por exemplo, havia lá uma senhora, tinha um filho deficiente que era costureira, então essa senhora começou a trabalhar na escola a ensinar as miúdas a costurar. Depois havia outra mãe, a mãe do Paulo, era cozinheira, portanto ela estava desempregada, mas passou a trabalhar na cozinha. E, portanto, algumas mães trabalhavam na escola e assim estavam perto dos filhos e também viram, eventualmente, a evolução dos filhos e portanto, era uma mais-valia para a escola. Portanto, tudo era aproveitado para uma finalidade que era o desenvolvimento destes miúdos. Mas é verdade que hoje em dia os miúdos são integrados, entre aspas, na escola, mas não estão integrados desta maneira. E há sempre uma polémica de quem acha que a integração deve ser assim como é hoje, ou seja, um miúdo que tem uma deficiência, por exemplo, trissomia 21, está numa escola normal com os colegas normais, não é? Mas não se desenvolve da mesma maneira, acho eu. Portanto, eu acho que eles têm que ter um espaço diferente, devem conviver com a sociedade, mas dentro da escola eu penso que eles deviam estar meio tempo com os outros e meio tempo com outros professores especializados. E isso não acontece. Por exemplo, numa escola que eu estive, que é a Escola António Arroio, que é uma escola extraordinária, que dava imenso apoio aos miúdos com todas as diferenças possíveis e imaginárias. Eu tive há 3 anos um miúdo que tinha trissomia 21. E eu dou aulas de filosofia, portanto dava-lhe aulas... Agora é que estamos a apresentar. Eu não sei se reparaste que eu acabei de fazer a mesma coisa que provavelmente vos acontece aos 4 irmãos mais um, que é toda a atenção acaba por ir para ali, como é que era ele e a mãe, e não os outros 4. E é a razão por que tu estás aqui hoje, é para te dares a conhecer a ti, que és uma professora de filosofia. Sou professora de filosofia e psicologia. Pronto, eu estava a contar. Pronto, já está despachado e já não vai. Não vou dizer mais nada. Não sei se já percebeste que tem a mesma tendência, que é desviam a atenção de vocês com uma rapidez. Mas esse miúdo, só para contar que a forma como esse miúdo era integrado, ele de facto estava 1 hora por semana com a turma e ele não fazia absolutamente, ele estava a ouvir. Portanto, ele estava com a turma e depois estava 1 hora sozinho comigo. E eu descobri que o miúdo tinha imensa curiosidade. Os miúdos não são todos iguais, não é? Tal como os outros, são todos diferentes. Este miúdo era inteligentíssimo, é um atleta de alta competição. E ele conseguia aprender, por exemplo, tabelas de lógica,
lógica proposicional, que às vezes os outros miúdos não conseguem aprender, ele conseguia aprender. E, por exemplo, eu lembro-me que no início do ano eu lhe falei de Sócrates e contei-lhe a história toda. E ele estava interessadíssimo e queria saber porquê é que ele morreu e porquê é que ele tomou o veneno. Foi logo procurar no Google, não é? Porque ele já tinha acesso às tecnologias todas e estava um bocado viciado nos jogos, mas tinha talvez mais interesse em saber do que outros miúdos que não tinham a trissomia 21. E outra coisa curiosa é que este miúdo, nos dias em que ele estava silencioso com os outros colegas, ele estava a ouvir tudo. Porque eu depois contava sozinha com ele. Ele parecia que não estava lá, mas ele estava. Pronto, estava a absorver? Estava a fazer aquilo que hoje em dia se fala muito, que é ter escuta e ouçam sem falar, e ele tinha essa enorme capacidade. Sim, ele não escrevia nada, não tirava apontamentos nenhuns, portanto, ele comigo sozinho, eu dizia, olha, escreve isto é importante, e agora vamos fazer tabelas de verdade, e agora vamos estudar este assunto, e vai escrever para tirar apontamentos. E também fazia testes com ele, mais simplificados, mas ele conseguia fazer. E era um miúdo muito engraçado, e a turma aceitou. De qualquer maneira, embora acho que talvez tivesse uma certa sensibilidade, exatamente por já ter lidado com o meu irmão, se calhar nem todos os professores, portanto, no ano seguinte, o que é que me aconteceu? Eu fui parar a outra escola, a professora de Educação Especial também foi parar a outra escola e ele perdeu o contacto emocional e afetivo que tinha com as pessoas, e estes miúdos precisam de manter os mesmos professores, acho eu. Sim, precisam de estabilidade, continuidade e criar laços. Quer dizer, todos precisam, não é? Sim. Mas estes, os outros adaptam-se mais rapidamente. E estes, se calhar, precisam de mais continuidade. Sim. Por isso, o que tu defendes é o quê? Qual seria o teu modelo? Aquilo que eu já referi. Eu acho que devia ser um ensino misto, não é? Em que eles estão numa escola a conviver com os outros, porque é uma forma de eles serem aceitos na sociedade. Agora, voltando à minha mãe, voltando atrás, o que ela conseguiu, eu lembro-me de ir com o meu irmão na rua, quando tinha 15 ou 16 anos, ia passear com ele, e as pessoas ficavam a olhar para ele, ficavam a olhar, portanto, demonstra uma enorme falta de educação, mas as pessoas paravam e ficavam a olhar para ele porque ele era muito gordo. E hoje em dia, eu vejo um miúdo com alguma deficiência a entrar no autocarro, e as pessoas que estão no autocarro ajudam o miúdo a comprar. Portanto, eu acho que a minha mãe conseguiu que houvesse a minha mãe e todas as pessoas trabalharam com ela, mas ela foi pioneira, conseguiu essa mudança de mentalidades. Portanto, hoje em dia já se encara a deficiência de forma diferente. Eu vejo, por exemplo, eu vou à Gulbenkian e já há miúdos que estão a indicar os lugares e a cortar os bilhetes que têm trissomia 21. E vou a outros sítios e já encontro. Mas de qualquer maneira ainda há um estigma, ainda há preconceito, e portanto eu penso que é difícil estes miúdos integrarem o mercado de trabalho, portanto não é nada fácil. Sim, há alguns bons exemplos, há algumas boas empresas que fazem boas práticas, o Estado deveria dar o exemplo e fazê-lo em todas as entidades públicas, não é? Poderá fazer em algumas, mas ainda há um grande trabalho a fazer. Sinto que houve uma grande evolução, mas como tu dizes, ainda há muito a fazer. E quando tu falas de é bom eles estarem nas escolas, é também para o resto da sociedade não parar tipo desconhecido, nunca vi, tem que ser algo que é habitual, normal, não é? São todos normais, só têm graus diferentes. Cada um tem as suas mais-valias, enquanto um miúdo, por exemplo, um miúdo que não estude muito, que tenha acesso ao ensino, mas que não lhe apetece muito estudar, e depois, se for trabalhar para uma papelaria, sei lá, para um sítio, para um supermercado, aquilo é uma chatice enorme. Para um destes miúdos conseguir um trabalho e ter uma remuneração é uma glória extraordinária. E, portanto, é uma mais-valia para a sociedade. E também um grande apoio para as famílias. E um grande apoio para as famílias. Porque a maior parte do desenvolvimento das crianças e jovens adultos é para chegarem à vida adulta. E no caso deles, pode ser um acompanhamento para a vida, não é? Como acontece também com o teu irmão, não é? Sim, e depois também há a preocupação dos pais, não é? Porque os pais não são eternos e, portanto, se eles começarem a trabalhar é sempre
é sempre uma mais-valia, não é? Como é o vosso caso, não é? Que agora já são duas irmãs. A tomar conta de um rapaz com uma deficiência, sim. É uma espécie de meio de pai e de Espírito Santo. Sobre a tua infância, como foi crescer e ser uma família numerosa? São 5 irmãos. Quem é que é? Estás em que lugar da escadaria? Na escadaria. Estou no meio. Estou no meio da escada, estou no meio da hierarquia. Sim, sou a filha do meio, tenho 2 irmãs mais velhas e 2 irmãos mais novos, e o mais novo é o João. Como é ser a filha do meio? Não sei explicar muito bem. Não. Nunca tiveste outra posição? Nunca tive outra posição. Não é marcante nem deixa de ser. Não é algo que me preocupe muito. E como é que foi? Tinham muita diferença uns dos outros ou não? Não, nós fomos todos seguidos. Aliás, a minha irmã mais velha e a segunda nasceram as duas em 1957. Uma nasceu em janeiro e a outra nasceu em dezembro. Ou seja, a minha mãe não conseguia engravidar logo de início e depois, quando engravidou, foi tudo a seguir. Portanto, nós somos uma escadinha com 2 anos de diferença para cada um. Portanto, elas as duas nasceram em 57 e depois é sempre 2 anos a seguir, 2 anos. E a tua mãe tinha que idade? Não conseguia engravidar? Ela devia ter 28, talvez. Já era considerado tarde? Já era considerado tarde. Pois ela estava casada, os teus pais estavam casados há quanto tempo? Há um ano e tal. A minha mãe casou aos 27. Sim, acho mas engraçada, já viste a pressão que deveria ser de... Estava casada há um ano e meio. Não sei se era pressão. Ela é que queria ter filhos e o meu pai também. Não era a pressão de hoje em dia, acho que não era a pressão de hoje em dia. Acho que ela queria mesmo ter filhos e o meu pai também queria. Mas depois vieram todos de seguida. E como é que foi ter todos pequeninos? Acho que era uma alegria, só que antigamente havia muitos apoios. Portanto, hoje em dia não sei como é que funciona uma família numerosa ou uma família de 3 filhos, como é a tua, mas na altura havia muita gente a ajudar, não é? E portanto havia os avós maternos e paternos e havia empregadas domésticas e havia uma costureira que ia lá à casa e portanto a nossa casa era um virote, era sempre muito barulho, muita confusão, muitas festas. Sim, a minha mãe adorava festas e jantares e almoços e portanto quando alguém fazia anos, portanto, nós 5 irmãos, mais um pai e uma mãe, portanto, somos 7. E cada um faz anos mais ou menos num mês diferente. E, portanto, quando havia um aniversário, ela convidava a família toda. E eram famílias grandes também? E, portanto, a minha mãe adorava festas, o meu pai não. O meu pai era mais discreto. Mas não tinha hipótese. Não tinha hipótese, porque a minha mãe... Não conheceu o charuto? Não, a minha mãe tinha uma vontade de um caminhão de tiro e, portanto, arrasava no bom sentido, ou seja, mas quem não queria, quem não estava de acordo, passava a estar, não é? Porque ela impunha a vontade, apesar de, quando eles eram mais novos, as pessoas de fora pensavam que o meu pai que era a figura da autoridade e que a minha mãe seria uma pessoa dócil, mas não era nada. Como é que eram as características de cada um deles? Então, meu pai era... Pierre, como era o Pierre Leon? Era uma pessoa muito mais discreta. Meu pai sempre foi um pessimista nato e a minha mãe uma otimista nata. Portanto, havia ali um choque. O meu pai dizia-lhe, agora não é conveniente fazer isto, e a minha mãe fazia. E, portanto, eram feitios completamente diferentes. O meu pai tinha aquele ideal da mulher ficar em casa muito sossegada e durante algum tempo isso aconteceu e depois deu-se o 25 de Abril e a minha mãe virou tudo às avessas e foi quando ela decidiu fundar a escola, porque de facto antes do 25 de Abril não havia escolas para este tipo de crianças e o João tinha estado numa escola
numa escola particular, mas parece que eles ficavam fechados numa sala e batiam-se uns aos outros e não havia, pronto, não havia ensino especializado, não havia sensibilidade para lidar com a deficiência e, portanto, por essa razão é que ela decidiu criar uma escola e criou a partir do zero. Ela Sim. foi a sócia número 1 da Grinadel. E como foi para ti, onde estavas no 25 de Abril, já que me falaste, Onde é que eu estava? que idade tinhas tu Tinha 14 anos. e como foi para ti? É assim, pode parecer estranho, mas eu aos 13 anos tinha consciência política, porque havia muitas histórias que se podem contar, mas a minha madrinha era uma senhora também, era também uma família parecida com a nossa, 5 filhos, de outra geração. Minha madrinha nasceu em 1899, todos solteiros. E a minha madrinha era uma mulher muito inteligente, muito culta, e não, portanto ela durante toda a vida não precisou de trabalhar, o pai dela era médico, mas ela dava explicações de inglês e francês, porque ela tinha sido ensinada com uma miss e com uma mademoiselle, era assim. Portanto, a minha madrinha era daquelas senhoras que tinha aprendido a tocar piano e a falar francês. E inglês, exatamente. E ela durante toda a vida deu explicações. E quando eu era adolescente, uns 12 anos, eu tinha muito jeito para línguas e, portanto, como ela era a minha madrinha, eu ia lá 2 vezes por semana e ela ensinava-me, dava-me aulas de inglês e francês, mas depois também falava imenso de política, porque ela gostava imenso de política. E, portanto, eu sabia quem era o Salazar, eu sabia quem eram os presos políticos, eu sabia o que era uma ditadura, pelo menos tinha uma ideia, e sabia o que era um regime fascista. E, portanto, quando foi o 25 de Abril, eu percebi exatamente o que estava a passar, mas antes disso, eu também percebi porque a polícia foi à minha escola. Portanto, havia reuniões, eu fui aluna no Dom Pedro V e havia RGAs, ou seja, reuniões gerais de alunos, e essas reuniões eram proibidas, portanto havia uma grande sala de convívio e eram distribuídos panfletos clandestinamente e, portanto, nós sabíamos que no intervalo grande, que eu não sei se eram 20 minutos, não me lembro, falava-se de política e, portanto, alguém ligou para a polícia chegou lá à escola e desmantelou a reunião toda, alguns miúdos foram presos, eram menores, mas foram presos, miúdos e raparigas também. E depois eles bateram em toda a gente. Eu lembro-me que a minha irmã mais velha, que não tinha nada a ver com a política, levou uma cacetada, e a outra minha irmã... A Ani? Não, a Teresa. E a minha outra irmã, que fazia parte da organização, mas aquilo era tão secreto, e eu sempre tive muita intimidade com essa minha irmã, mas ela nunca me contou nada. Portanto, aquilo era tão secreto. Nem entre irmãs. Nem entre irmãs e confidentes uma da outra, ela me contava, porque aquilo era... Porque podia ter risco, exatamente. E, portanto, ela fazia parte dessa organização, mas eu não sabia. Mas eu já tinha tido essa experiência de, na minha escola, a polícia intervir e, na altura, o castigo, os miúdos que iam presos, apareceu no dia seguinte. Portanto, é evidente que os pais iam lá às quadras, eles eram soltos, mas depois o castigo era raparem-lhes o cabelo. Porque, na altura, era moda o cabelo, os rapazes terem o cabelo comprido. Isso era um grande castigo. Era um grande castigo. Se fosse agora, também acho que eles também não iam gostar, pronto, mas não era... O cabelo faz parte. Sim, mas não era... Da identidade. Pronto. Sendo adolescente, acho que era um castigo um bocadinho... Sim. Até porque ficavam marcados, não é? Ficavam marcados, pronto. Depois isso. As raparigas na escola achavam muito giro, portanto, eles vinham todos orgulhosos de cabeça rapada e aquilo até era atraente para as raparigas que sabiam que ele era um resistente. Sim. E aquele fez parte da luta, etc, etc. Mas pronto, a seguir ao 25 de Abril, lembro-me de... não fui à primeira manifestação, não sei se foi em 75, mas em 76 fui ao 1º de Maio e foi uma festa extraordinária, fiquei absolutamente rouca, fiquei sem voz, porque fartei-me de gritar de felicidade. E lembras-te onde estavas no 25 de Abril? Estava em casa. Acho que deu a notícia na rádio e, portanto, eu era menor, tinha 14 anos e, portanto, o meu pai não nos deixou sair, aliás, ninguém podia sair, que seria o mais prudente.
mas lembro perfeitamente, estava em casa e não fui à escola, porque não se podia. E foi assim um período. Depois lembro um período com uma pequena instabilidade, não uma grande instabilidade. O que eu sei é que nós, antes do 25 de Abril, usávamos bata, usávamos o emblema, portanto não íamos para a escola para mostrar a roupinha, porque tínhamos uma bata branca e a bata tinha que estar limpinha, e quando entrávamos na escola, portanto tínhamos que estar decentes, digamos, essa perspectiva de decência, e a seguir ao 25 de Abril aí já íamos para a escola como queríamos, de calças de gangue ou de mini-saia. E tu gostaste dessa alteração? Não foi assim não me preocupou muito, nem deixou de me preocupar. Quer dizer, o que eu notei foi que, por exemplo, a seguir ao 25 de Abril, na escola onde eu estava, não existiam faltas. Eu lembro que numa altura eu comecei a faltar às aulas, porque já que não havia faltas, eu fui apanhar ar puro, e era primavera, e fui aproveitar. E depois comecei a aborrecer-me, porque eu era a única que estava, porque assim nós já tínhamos interiorizado uma certa disciplina, portanto aquela disciplina que havia, nós já tínhamos interiorizado, e portanto eu faltei umas vezes às aulas, e depois voltei para as aulas, porque eu achava que era mais interessante estar nas aulas do que estar ali. Pronto, a primavera estava ali a curtir a primavera, mas estava sozinha, porque não havia muita gente que faltasse às aulas, portanto não havia faltas. E depois, o que é que eu notei? Que a atitude dos professores mudou completamente. Eu lembro de ter uma professora de História que se sentava em cima da mesa, portanto antes do 25 de Abril isto era impensável, portanto eu costumo falar às vezes falo disto aos meus alunos, e antes do 25 de Abril a aula era absolutamente expositiva, nós não piávamos, estávamos absolutamente em silêncio. Eu lembro-me que uma vez um colega da minha turma, portanto não acontecia nada nas aulas, os professores falavam e nós só respondíamos quando havia chamadas. Eu lembro-me de uma vez aconteceu uma coisa extraordinária, que tinha acontecido aquele colega que era primavera, ele estava sentado lá atrás, estava de boca aberta, assim, e entrou-lhe uma mosca pela boca, e portanto aquilo foi uma festa, portanto foi assim, uma cena extraordinária, mas de resto não se passava grande coisa. A única coisa que se passava, que eu acho que não se passa agora, é que nós tínhamos assim alcunhas para os professores, se calhar eles agora também têm, tínhamos alcunhas muito criativas, e quando eles eram mauzinhos, nós tínhamos nomes mauzinhos para eles. Tens alguns que te lembras? Lembro. O professor de História, que era horrível, era o careca megalítico. O professor de Filosofia, que era muito querido, era o empírico. O professor de francês, que tinha a barba muito bem feitinha, era o supositório infantil, porque ele era muito novinho, portanto eram assim, nomes muito engraçados. Eram fofinhos, eram carinhosos. Sim, era a forma de nós gozarmos com os professores, porque não podíamos, e portanto tinham assim umas alcunhas engraçadas. Mas pronto, essa transição para o 25 de Abril, não me lembro de ser assim uma grande festa, porque agora vou mostrar as calças de gangue ou a toalete. Não me fez diferença, não me lembro, não foi isso que me fez diferença. E depois de onde surgiu esse gosto pela filosofia e a vontade de ser professora? Pois, isso não surgiu na altura. Eu, às vezes, quando falo com os meus alunos e quando eles não sabem muito bem o que é que vão fazer da vida, eu conto-lhes a minha história e conto-lhes que é muito natural, aos 15, 16 anos. Aos 17, aos 18 e aos 20, nós ainda não sabemos o que é que vamos fazer. E se aos 40 anos ou aos 50 nós decidirmos mudar de vida, não há stress, não deve haver stress nenhum. Porque o importante é fazermos coisas que gostamos. Pronto, e eu era aluna desse tal professor, o empírico, que era um professor de filosofia, que era muito interessante. E na altura a matéria de filosofia era filosofia e psicologia. E eu interessei muito pela psicologia e, portanto, decidi, digamos que se eu tivesse agora no 12º ano, no mês de maio, eu estava direcionada, eu estava no curso de línguas e, portanto, eu ia estudar inglês e alemão, mas eu não gostei muito do alemão. O alemão é uma língua um bocadinho áspera, além de ser difícil, mas em termos sonoros, para mim, não é uma língua muito bonita.
Não era só porque era difícil, para mim era mesmo em termos sonoros, que não era agradável. Portanto, eu tinha muito jeito para inglês e para francês, e também para italiano, acho que não teria dificuldade, mas o alemão não me agradou tanto. E então eu tive a ideia brilhante de, 2 meses antes das aulas acabarem, decidi que ia mudar de curso. Então decidi que queria ir para a Psicologia. E então fui estudar a matéria de História digamos, de 10º, 11º e 12º, e fui fazer exame. E acho que tive um 11 ou um 12, já não me lembro, mas sei que foi numa nota baixinha. E depois concorri para a faculdade e não entrei em Psicologia, entrei na segunda opção, que era a Filosofia, que eu acho que tinha posto assim um bocadinho ao calhas. Porque eu gostava de Filosofia, depois no ano a seguir, digamos que era no 11º, tive uma professora muito interessante, com quem ainda hoje falo, que foi a Olga Pombo, que é uma mulher inteligentíssima, interessantíssima, mas eu não tinha a noção na altura que era aquilo que eu ia fazer. Portanto, o que acontece é que eu não entrei para a Psicologia. Eu também queria ser artista, porque eu também tinha jeito para desenhar e também queria ser artista, só que na altura era preciso matemática para entrar em Belas Artes, acho que era. E eu não tinha tanto talento para a matemática e, portanto, não fui para as Belas Artes. Pronto, então entrei em Filosofia, não entrei na primeira opção, como eu já tinha estado um ano parada, porque a seguir ao 25 de Abril houve aquele ano de serviço cívico que nós tínhamos que fazer qualquer tipo de serviço para ajudar a comunidade. Eu trabalhei lá na escola com os miúdos deficientes, já tinha estado parada e, portanto, à cena em que eu estive parada, eu fartava-me de ir à Faculdade de Belas Artes, porque a minha irmã estava a estudar pintura e eu passava a vida no Chiado, na faculdade, o Chiado antigo, antes dos turistas, que era maravilhoso. Eu passava a vida na Faculdade de Belas Artes e fiz de modelo vestido. Sim. Mas fiz de modelo porque na altura era preciso e ganhava uns dinheirinhos e pronto. Mas voltando atrás, eu entrei para a Filosofia e pensei, se calhar daqui a um ano vou mudar de curso, e depois o que aconteceu foi que eu tive um professor extraordinário, maravilhoso, um homem absolutamente erudito, interessantíssimo, com o dom da palavra, e toda a minha geração e as outras gerações que foram alunos deste professor, todos se lembram dele. Como se chama? Chama-se Carlos Henrique Carlos Henrique do Carmo Silva, era o Carlos Silva. E o Carlos Silva, a nossa turma de Filosofia no primeiro ano éramos para aí, não sei se éramos 70, 80, e a aula era expositiva, mas era interessantíssima. E o que é que o tornava? O que o tornava interessante é que ele era um homem erudito e, portanto, era interessantíssimo estar a ouvir. É difícil de explicar. Eu lembro-me que tenho uma prima afastada que já estava no curso de Filosofia, mas era uma prima afastada e, portanto, houve uma tia minha que me disse: a tua prima Teresa está lá, fala com ela. E ela disse-me logo: olha, vais adorar este professor e tu vais ter uma dúvida, não sabes se has de estar a ouvir ou se has de escrever o que ele diz, não tens tempo de fazer as duas coisas. E eu decidi escrever, portanto, eu tenho lá os apontamentos das aulas, que eram interessantíssimas, e depois acontecia outra coisa muito engraçada, que era, nós tínhamos aulas ao sábado de manhã, e ele era um professor super talentoso, pronto, falava grego, latim e tinha aprendido sozinho. Portanto, eu falava grego, latim e sânscrito. E tinha aprendido sozinho. E ele tinha 20, talvez tivesse 26 anos ou 25, não sei. Só que ele andava de fatinha e gravata e, portanto, ele tinha sido aluno do Padre Manuel Antunes, e acho que o Padre Manuel Antunes, que era outro professor extraordinário, também foi meu professor, o convidou para... Penso que foi assim. E, portanto, ele era pouco mais velho do que nós, mas era uma pessoa fora do comum. E então, ao sábado, nós tínhamos aulas ao sábado, a aula era expositiva, nós podíamos começar uma aula aborrecidíssima, e ele chegava sempre atrasado, porque ele, como ser humano, tinha defeitos. E um dos defeitos que ele tinha era
a tese de doutoramento ele entregou tardiamente, portanto ele depois acabou de sair da Faculdade de Letras, foi para a Universidade Católica, porque ele nunca mais entregava a tese de doutoramento, eventualmente porque ele estava sempre a investigar e a saber mais e portanto aquilo nunca terminava. Mas ele chegava sempre atrasado, portanto eu não me lembro se as aulas eram às 9 da manhã, ou às 8h30, ou às 9h30, mas ele chegava, não era 10 minutos atrasado, era 3/4 de hora, vinha num carro mini, daqueles minis antigos, e chegava 3/4 de hora. E toda a gente esperava. E toda a gente esperava, porque o Carlos Silva era o mestre, ele era o mestre. Eu não consigo explicar o que é que ele me ensinou, mas o que ele conseguia fazer era que nós ficássemos... Era um encantamento. Era um encantamento. Eu ficava super curiosa, eu queria aprender. Já ficava fascinada com a sua sabedoria, não é? Mas depois ficava com vontade de querer saber mais, que eu acho que isso é o mais importante que se deve fazer. Portanto, hoje como professor eu vejo os miúdos a decorar algumas coisas, mas isso não é importante. O que é importante é que eles tenham vontade que sejam curiosos, como aquele aluno que eu tive. Sim. Que tinha trissomia 21, mas que tinha imensa curiosidade, ele queria saber mais. Exercitar mais a curiosidade. Exercitar mais a curiosidade. E depois, em relação ao facto de eu ser professora ou não ser, eu não sabia que ia ser professora de filosofia, porque eu não sabia se ia ficar naquele curso, nem sabia se ia mudar de curso. E quando já faltava-me fazer uma cadeira e eu concorri para dar aulas. Eu tinha 23 anos e comecei a dar aulas em maio, talvez, em 1983. E fui substituir uma grávida e na altura eu tinha um curso de filosofia incompleto e portanto eu podia dar aulas de português e inglês, porque eu tinha um curso de britânico e tinha um curso de aliança. E portanto eu concorria com o curso de inglês e o curso de francês e dava uma habilitação suficiente para dar aulas de português. Então eu fui dar aulas de português ao ciclo para Mira Sintra. E então eu lembro-me que na primeira aula aquilo tinha um estrado e eu comecei a falar com os miúdos e eles olharam para mim com ar aterrorizado. E a primeira reação que eu tive uma vontade enorme de dar uma gargalhada, porque eu nunca pensei que pudesse aterrorizar alguém. E então virei-me rapidamente para o quadro, para eles não verem que eu estava a arrebentar de riso. E escrevi o sumário ou fiz qualquer coisa e depois lá dei a aula. Pronto. E as aulas tinham 2 horas. Eu não sabia o que é que... Nós tínhamos um programa, mas nós também tínhamos liberdade para escolher fazer algumas coisas. E eu lembrei-me de ler a história do Príncipezinho, pronto, do Saint-Exupéry. E então, depois no final eu disse, olha, agora contei-vos esta história, agora vocês vão escrever uma carta, na segunda parte da aula, vão escrever uma carta ao Príncipezinho. E eu tinha um aluno que era pastor, portanto aquilo era em Mira Sintra, eu tinha um miúdo que era corcunda, tinha esta deficiência e era pastor. E então ele escreveu uma carta que era o Príncipezinho a falar com as ovelhas, assim, género Alberto Queiro. E eu lembro-me que eles entregaram as redações e depois eu ia no comboio para casa e eu comecei a ler as redações. E eu comecei a divertir-me imenso com aquilo, achei aquilo extraordinário. E depois continuei a dar aulas e pensei assim, isto é extraordinário porque eu divirto-me imenso, ainda por cima pagam-me. E pronto, e foi assim que eu comecei. E eles tinham que idades? Eles tinham talvez 10, 11, não me lembro. E há uma redação que eu ainda tenho em minha casa, que era um miúdo, que eu lembro-me que ele escreveu para aí 10 páginas. A carta ao Príncipezinho tinha 10 páginas. E então, é daquelas redações que eu ria à gargalhada. Eu acho que ele fez, não sei se foi 30 e tal, eu recusou 40 de ortografia. Mas a carta era extraordinária, porque ele acreditou mesmo, ele ouviu a história e aquilo tornou-se realidade para ele. E então, a carta que ele escreveu ao Príncipezinho, ele contou tudo o que existia no planeta Terra, desde portas, janelas, parafusos, rodas. Descreveu tudo porque queria ter uma afinidade com o Príncipezinho. Portanto, ele começava por se apresentar, eu sou o José Manuel não sei das quantas, o meu pai é o tal e a minha mãe não sei o quê, eu vivo em Lisboa, estou no planeta Terra, e depois começou a descrever tudo o que existia no planeta, que era para o Príncipezinho, coitado, estava lá sozinho no seu planeta a saber o que é que ele estava a perder eventualmente.
Pronto, eu lembro-me que ia no comboio e eu divertia-me imenso a ler. A capacidade e a criatividade. Porque na altura eles tinham imensa. Pronto, treinava-se mais talvez a imaginação, ou eles eram mais novos e portanto eram muito imaginativos, então aquilo era muito divertido para mim. E depois foste dando aulas a que idades? Quais é que tu gostas mais, não é? Ainda dei algumas aulas ao ciclo, depois na altura era muito difícil arranjar colocação, porque tal como eu disse, na nossa turma de filosofia, nós éramos 80, na altura era moda a ir para a filosofia e para a história, portanto havia professores a mais de filosofia e de história, e portanto não havia espaço para todos, e portanto eu lembro-me, eu acabei depois o curso em 83 e em 84 concorri para o país todo e não fiquei colocada. E este era o dia-a-dia dos professores, portanto era concorrer para o país todo e não ficar, portanto eu fiquei desempregada. E, portanto, em 86 dei uns cursos do Fundo Social Europeu, porque eu tinha um curso de britânico e, portanto, dei aulas de inglês. Depois, sempre que eu ficava desempregada, eu respondia a anúncios e arranjava, dei cursos, várias coisas, em cursos privados. Ou seja, foste sempre fazendo a carreira, mas nem sempre eras colocada. Nem sempre. Como é que isso foi para ti? Foi uma instabilidade total. Sim, porque estamos nisto há quantos anos? Ou seja, eu entrei na carreira aos 45 anos. Eu estabilizei aos 45 anos e eu fiquei efetiva numa escola aos 65. Portanto, é muito importante dizer isto, porque hoje em dia percebe-se porque é que muitos jovens não querem ser professores. Alguns querem, não é? Mas a maior parte não querem, porque se eu aos 23 anos me tivessem dito vais ficar efetiva numa escola aos 65 anos ou vais ter estabilidade económica aos 45 anos e vais ganhar bastante mal, eu não teria escolhido a profissão, se calhar. Devia ter emigrado e devia ter feito outras coisas, provavelmente. Mas eu não sabia o que me ia acontecer. O que aconteceu foi que na altura depois os professores tinham famílias e estavam sempre deslocados e ganhavam mal, como nós todos sabemos hoje em dia. Portanto, hoje em dia o que é que se passa? Qualquer pessoa que escolha a profissão já sabe o que é que a espera. Sim, a diferença é que não sabias, não é? A diferença é que eu não sabia o que é que me ia acontecer. E o que é que aconteceu diferente? Porque antes os professores eram, como tu acabaste de escrever, eram muito considerados, tinham lugar, o que é que aconteceu? Não, eu penso que é uma desorganização do sistema. Porque na altura sempre houve histórias de professores do Porto, que eram do Porto e que davam aulas no Algarve, e professores do Algarve que davam aulas não sei aonde. Eu acho que sempre houve uma certa desorganização. E também acho que os governos que tutelaram a educação sempre estiveram mais preocupados com os números do que com as pessoas. As pessoas somos nós. São os alunos e são os professores, mas os professores não são números, são pessoas. E, portanto, eles sempre estiveram numa perspectiva economicista. E eu só me apercebi disso já aos 40 anos. Portanto, eu lembro-me que no início eu concorria para professor de filosofia e depois concorria para o ciclo, porque eu tinha habilitação suficiente para inglês, francês e português. E tinha habilitação própria para a filosofia. E eu, nos primeiros anos em que fui colocada, eu era sempre colocada no ciclo, ou seja, ganhava menos e trabalhava mais horas. E eu comecei a perceber que isto era uma estratégia, portanto, eu não era colocada em filosofia porque havia muitos professores de filosofia, mas porque eu assim trabalhava mais horas e ganhava menos. Pronto, e quanto menos eu ganhasse, menos reforma eu ia ter, mais horas eu ia trabalhar, portanto eu ia ser rentável para o Estado. E, portanto, isto aconteceu durante anos e anos e anos. E, portanto, a situação que hoje se verifica é decorrente de todas as asneiras que os governos fizeram. Então, quer dizer que houve muitos anos em que tu não foste professora para aquilo que foste estudaste filosofia. Eu só comecei depois a dar aulas. Depois, como é que tu mudaste a estratégia? A estratégia foi assim, houve um dia que eu percebi, eu estou a ganhar menos e estou a trabalhar Sim. Houve um dia que eu decidi, agora vou só concorrer para a filosofia. Sim. E pensei assim, não vou ficar desempregada. Correndo risco, não é? Pois. E eu pensei, vou ficar desempregada. E não fiquei.
Pronto, fiquei muito surpreendida, olha, afinal, há espaço para mim. Sim. Pronto. Porque é que andei a vedar as Pronto, outras mas aulas? porquê que eu entrei na carreira tão tarde? Porque eu acabei o curso em 83 e em 86 houve uma ministra da Educação que decidiu fazer o estágio integrado e, portanto, antigamente nós acabávamos a faculdade e se queríamos ser professores, o Ministério chamava-nos para fazer o estágio. E em 86 as regras mudaram, ou seja, o estágio passou a ser integrado. Só que essa ministra esqueceu-se de um pormenor, portanto, os professores que acabaram o curso em 86 faziam todos o estágio e imediatamente passavam à frente dos outros. Só que ela esqueceu-se que havia professores que tinham acabado o curso em 85, em 84, em 83, em 82, em 81 e que ainda não estavam integrados na carreira. E, portanto, durante 10 anos, esses professores todos passaram à frente, com a agravante que antigamente e hoje também, nós fazemos um ano inteiro de serviço e a nossa média sobe um valor. Se nós não temos o estágio, a média nunca mais sobe. E como é que tu geriste isso? Eu não sabia que ia ser assim, não sabia que ia ser tanto tempo, não sabia que ia ser tão difícil. E então, eu aos 40 anos é que acordei e, portanto, um dia fui ao sindicato, eu sou sindicalizada, e perguntei lá à senhora, olha, a minha situação é esta, o que é que eu hei de fazer? E a senhora disse-me, não pode fazer nada. E eu pensei assim, não posso fazer nada. E então decidi fazer alguma coisa. E então comecei a ir às manifestações, comecei a falar com outros colegas e com uma veia parecida com a da minha mãe, eventualmente, passei a fazer parte da comissão de professores contratados e começámos a fazer ações de rua e começámos a expor as nossas dificuldades e, portanto, na altura isto foi em 2000, penso eu, 1999, 2000, 2001, e foi preciso bastante tempo, eu só entrei na carreira depois em 2005. Portanto, não foi da noite para o dia. Sim, mas eu lembro que eu fazia parte da comissão de contratados, nós fazíamos ações de rua, aliás, na altura até contratámos o Chico Brás para fazer uma pequena encenação connosco. Para explicar ao vivo o que é que significava. Eu tinha uma amiga que era a Isabel, tenho uma amiga, que é a minha amiga, que ela percebia muito de leis e eu, quando ia para as manifestações, eu levava sempre um blogzinho que eu apontava tudo por ordem, que era importante eu dizer. E nós às tantas já conhecíamos os jornalistas e os jornalistas entrevistavam-nos sempre às duas. E aquilo era sempre a mesma coisa. E houve um dia em que os meus amigos disseram, olha, hoje ouvi-te na Antena 2, na RTP3, não sei onde e não sei o que mais. E eu comecei a dizer à Isabel, olha, qualquer dia vou arranjar uma cabeleira loira para fingir que sou outra pessoa, porque ela explicava muito bem as leis e eu conseguia explicar muito bem a situação e, portanto, eles já nos conheciam. Depois havia uma coisa engraçada que era nas manifestações, os jornalistas tinham tendência para entrevistar só os sindicalistas. E nós ultrapassávamos as barreiras da manifestação e íamos ter com os jornalistas e olha, quero dizer estas coisas, se não se importa, grava aí, porque eu tenho aqui umas coisas para dizer. E os sindicalistas... Autopropunham-se. Exatamente. E, portanto, os outros ficavam assim um bocadinho aborrecidos connosco, mas a mensagem foi passando. E depois também eu ia muito à Trinabel e às tantas conheci alguém que trabalhava lá, que era jornalista, e ela ensinou-me a escrever para os deputados todos europeus. E então essa foi outra estratégia. Eu escrevi cartas em inglês, em francês e em português para os deputados todos da União Europeia, para todos não, para muitos. Eu lembro que tive uma resposta de uma deputada grega, já não sei, a partir daqui alguns responderam, e nós começámos a passar a mensagem para a comunidade europeia, porque entretanto já fazíamos parte da comunidade europeia. E o que é que alcançaram? O que é que conseguiram? Pronto, eu consegui entrar na carreira, mas eu na altura estava absolutamente decidida, ou eu abandonava a carreira, ia fazer outra coisa qualquer, ou emigrava, ou fazia greve de fome. A minha mãe não sonhava, não é? Mas eu já tinha decidido, eu vou fazer greve de fome, eu vou mudar de vida, porque eu não tenho mais paciência para isto. E houve muitas pessoas que desistiram da profissão na altura e posteriormente porque fartaram-se.
fardaram-se. E agora faltam professores, não é? E agora faltam professores, portanto, mas isto foi o resultado das más políticas e de encararem as pessoas como números, portanto, como números que são apenas rentáveis. Porque é que era importante, porque é que dava jeito que os professores fossem provisórios, fossem sistematicamente provisórios, porque falta aqui um professor, então vou pôr este professor, dá imenso jeito. Mas quer dizer, destrói a vida toda do professor, mas isso não interessa nada, porque nós precisamos, o sistema precisa. Pronto, e hoje em dia... E a ti aconteceu-te teres que ir para sítios longe? Foi... acabei por ir, mas não muito, muito longe. Porquê? Porque eu ficava sempre nas últimas... eu era das últimas pessoas do concurso e, portanto, eu ia a mini-concurso e as pessoas que iam a mini-concurso, que era o fim do fim, acabávamos por ficar... Portanto, havia pessoas que eram colocadas, mas depois ou estavam doentes ou havia grávidas e, portanto, eu estava sempre a fazer fiz algumas vezes essas substituições. E, portanto, ficava à volta de Lisboa, mas dei aulas em Beja, dei aulas em Vila Franca de Xira, em Santarém, por 2 vezes, dei na Póvoa de Santa Elia, São João da Talha, Sacavém, tudo um bocadinho à volta de Lisboa. Isto teve implicação nas tuas decisões mesmo pessoais? Claro, porque, por exemplo, eu queria comprar uma casa, eu queria ser independente e autónoma e, portanto, era difícil, mas um bocadinho com a verve da minha mãe. Eu, a primeira casa que comprei não foi através de uma imobiliária, fui sozinha à procura de casa. Encontrei uma casa, fui sozinha pedir um empréstimo ao banco, não tive fiador, portanto eu era professora contratada, não era efetiva, mas eu depois descobri que o senhor com quem eu tinha falado no banco tinha tido uma, não sei agora como dizer, estava exausto, ou seja, ele não me fez as perguntas todas que devia ter feito. Ele não me perguntou se eu era professora efetiva, eu disse que era professora, e ele não me perguntou se eu era professora efetiva. Portanto, hoje em dia as condições de gestão de risco não deixam então de passar. aquilo foi um risco. E, entretanto, eu lembro-me que, portanto, eu comprei a primeira casa sendo professora. Mas já não é? Não tinha, portanto, não havia garantias nenhumas, só que eu comprei uma casa velha e que tinha problemas e o que é que me aconteceu? Eu comprei a casa em março e depois em setembro fiquei desempregada. Então, como eles me tinham dado dinheiro para eu fazer obras, eu agarrei o dinheiro das obras e paguei as prestações da casa. E depois, entretanto, em outubro eu fiquei colocada e quando cheguei ao Natal, agarrei no subsídio de Natal e fiz a casa de banho. E depois cheguei ao verão e agarrei no subsídio de férias e arranjei a cozinha. E fui fazendo isso até que depois decidi vender essa casa e comprei outra. e ganhei muito dinheiro. Ou seja, reabilitei a casa, fui reabilitando aos poucos e às tantas já não estava contente naquela casa e decidi vender a casa e comprar outra e assim. Mas teve impacto, ou seja, todas as decisões foram todas muito suadas, muita conta-gotas. Claro, mas por exemplo, hoje nós vemos os jovens a dizer que a vida é muito difícil, mas eles esquecem-se que a vida é sempre difícil para toda a gente, não é? E, portanto, eu posso ter 20 e tal anos e eu quero ter uma casa e quero ser independente, mas nunca foi fácil. Eu acho que não é fácil para a maioria das pessoas e antigamente também não era. Antigamente, há 40 anos atrás ou há 30 e tal anos atrás também não era fácil. A única diferença é que se calhar a expectativa da altura é que era difícil, mas era para se fazer, e hoje em dia a expectativa é que deve ser mais fácil. Então a exigência começa mais cedo. Não, hoje em dia penso que alguns jovens, não são todos, que eles querem tudo já imediatamente agora e querem tudo, coisas muito boas. Não quero uma casa em segunda mão, quero uma casa nova. Eu não quero um carro em segunda mão, quero um carro novo. O nível de exigência. Eu quero tudo já agora imediatamente. E já com certo nível. Mas isso também tem a ver comigo, porque, por exemplo, eu nunca comprei um carro, tirei a carta, mas nunca conduzi, porque eu acho que não é uma mais-valia ter um carro. Eu acho que é uma chatice ter um carro. Portanto, eu sempre andei nos transportes e quando dava aulas em Santarém, eu ia e vinha todos os dias, porque eu lembro da segunda vez, eu fui saber quanto é que custava alugar um quarto e exigiram-me logo que eu pagasse 2 meses, não é? E eu tinha que pagar a casa em Lisboa. E, portanto, eu comecei a fazer contas à vida e pensei, mais vale ir e vir todos os dias,
do que estar a pagar um quarto. Mas é um desgaste, todas as decisões são sempre devido a... Sim, mas pronto, eu nesse ano, em vez de, sei lá, em vez de viajar, gastava o meu dinheiro nos transportes, porque era. Mas mesmo assim arranjei uma estratégia para ir todos os dias para Santarém e vir mais economicamente, porque eu tinha feito o Interrail e tinha descoberto que havia um bilhete que se pagava os quilómetros. Portanto, antigamente havia o passe social para ir para Santarém e eram 100 e tal euros, não sei quanto é que era uma barbaridade. E eu descobri que havia um bilhete que contava os quilómetros. Portanto, a única coisa que eu tinha que fazer era chegar a Santa Apolónia um bocadinho mais cedo, tinha que ir à bilheteira, porque eles tinham que me carimbar aquela espécie de passe que eu tinha, portanto, eles descontavam os quilómetros de Lisboa para Santarém. O que é que acontecia? No Natal eu não gastava aquilo. Sim. E na Páscoa também não gastava. Era um pay as you go. Era um pay as you go. Pronto, ok, digamos que era isso. E, portanto, eu sempre arranjei estratégias para... Sim, a arte de... E tu sentes, enquanto professora, e já tens uma longa carreira, aconteceu, a diferença nos alunos, no saber, no interesse, o sistema mantém-se igual, estás a dar a mesma coisa ou diferente, ou estás a dar... Como é que é? Os alunos são diferentes, não é? Hoje em dia, com as novas tecnologias, por exemplo, agora temos o problema, por exemplo, não vale a pena estar a pedir trabalhos de casa aos alunos, porque o ChatGPT é que faz os trabalhos. Também não vale a pena pedir PowerPoints em trabalhos de grupo, porque o ChatGPT é que faz, ou as outras tecnologias. E, portanto, eles fazem trabalhos na aula, estão um bocadinho mais dispersos, mas há sempre bons alunos. Mas é sempre uma minoria, mas isso sempre foi. Portanto, eu acho que talvez fossem um bocadinho mais empenhados antigamente, mas há sempre alunos bons, alunos médios e alunos muito fracos. Isso. O que é que tu adaptaste na tua forma de fazer ao longo do tempo? Eu sou um bocadinho avessa às tecnologias e, portanto, eu continuo a usar manual, folhas e papel e às vezes projeto umas coisas porque há muitos alunos são visuais, eles precisam ter uma estrutura, de observar uma estrutura. Se eu estiver a falar o tempo inteiro, eles ficam cansados. Se fosse expositiva só, já os tinhas perdido. Mas geralmente eu faço as aulas em diálogo. Portanto, isso foi uma coisa que eu fiz toda a vida. E não... Eles estão envolvidos, eles fazem parte. Eu tento que isso aconteça porque eu não lhes dou uma resposta. Eu começo as aulas a fazer perguntas. Por exemplo, na primeira aula de filosofia, eu pergunto-lhes o que é a filosofia. Quer dizer, para ver se algum deles teve alguma curiosidade em saber pelo menos o que é que quer dizer a palavra. E eu geralmente faço as aulas vou nesta direção. Ou seja, não lhes estou a dar uma resposta, estou-lhes a fazer perguntas e, portanto, as aulas são dialogadas, ou eu tento que sejam. E eles depois também têm, a participação é valorizada. Porque eu também descobri ao longo do tempo que há miúdos que têm imensa dificuldade em escrever, mas que têm imensa facilidade em falar. Porque também nós sabemos que há vários tipos de inteligência. Portanto, há miúdos que não têm jeito nenhum para escrever, mas que percebem as coisas. E, portanto, eu tenho que valorizar aquilo que eles conseguem fazer. Mas é evidente que a parte escrita é muito importante. E o que é que tu já terias alterado agora com a tua... Porque provavelmente a matéria é a mesma. Tens mantido tudo igual? A matéria alterou-se, mas já foi para aí há 20 anos ou mais. Foi ontem? Não, mas agora é sempre igual. Mas o que é que diz? O que é que tu farias diferente? Ou o que é que tu alteravas? Passa a novas realidades, não é? Eu tenho dificuldade em alterar algumas coisas. Portanto, eu acho sempre saudável haver diálogo. Mesmo, por exemplo, nas aulas de psicologia, eu também faço perguntas para os pôr um bocadinho a pensar. Não dou as respostas assim de bandeja, ou pelo menos tento fazer. Mas, por exemplo, agora estou a pensar, este ano tenho 2 turmas, 11º ano. Numa turma já foram meus alunos ano passado e isso funciona muito bem. Na outra turma eles são muito mais apáticos porque
são alunos mais fracos, são amorosos, mas são mais fraquinhos e não têm interesse nem curiosidade. Mas em todas as disciplinas, não é só na minha. Sim. E, portanto, quando os alunos são mais apáticos, é mais difícil estimulá-los. Portanto, eu tenho sempre 2 ou 3, ou 4, ou 5 que estão interessados, mas tenho 15 que não estão nada interessados. Pronto. Pois, como fazes? Pois não consigo. Quer dizer, não se consegue, não consigo, porque, por exemplo, na disciplina de filosofia, para eles compreenderem filosofia, eles precisam de ler. Precisam de ler. Precisam de ter ideias que se vão estruturando. Portanto, a filosofia ajuda-os a organizar ideias, ajuda-os na concentração, ajuda-os a fazer imensas coisas, mas eu por acaso penso que eles deviam ter filosofia só no 12º ano. E acho que eles deviam ter psicologia no 10º e no 11º, porque eles primeiro precisam de se compreender eles próprios. Porque os alunos do 10º ano, muitos têm 14 anos, e eles não têm ainda a maturidade para perceber ideias abstratas, muito abstratas. E é muito difícil explicar-lhes. E, portanto, em França eles têm só filosofia no último ano, que já têm mais ou menos 17, 18 anos. A carga semanal é muito mais pesada, o curso é completamente diferente, portanto a exigência é muito maior, mas os miúdos já são mais maduros. Ou seja, aguarda-se que eles tenham maturidade e depois dá-se concentrado. Exatamente. E, por exemplo, eu agora já dou aulas de psicologia há muitos anos, eles geralmente gostam sempre mais de psicologia, porque eles se compreendem eles próprios. Eu acho que isso é essencial na adolescência, eles perceberem porque é que têm tendência para ser agressivos, porque é que são mais resmungões, porque é que têm mais relações com alguns elementos da família, como é que se pode resolver isso, como é que se ultrapassam os conflitos. E eu acho que isso é mais útil para eles. Portanto, eu acho que... É a altura certa, não é? Pronto, é evidente que os professores de filosofia me crucificar se eu disser que eles só deviam ter um ano de filosofia, ou então podiam ter o 11º e o 12º. Seria uma solução. Aguardar pela maturidade para terem gosto. Sim, para terem gosto. Mas a questão é que para eles perceberem certas ideias mais abstratas, eles têm que fazer leituras. E eles hoje em dia não fazem. Pois, como está agora ler? Está assim mais limitado. Mas, por exemplo, eu fico motivada se eu tiver um aluno ou 2 mais interessante. Por exemplo, eu este ano passado, tenho uma aluna extraordinária, fora do comum, que quer ser jornalista. Portanto, enquanto os meus alunos todos têm no telemóvel o TikTok e o Facebook não, tem o TikTok e aquelas coisas todas, o Instagram, essas coisas todas, ela não tem redes sociais, ela no telemóvel tem a assinatura do Expresso. Sim. Pronto, e é a tal aluna que lê, está informada, está muito interessada em política, como é evidente, porque ela quer ser jornalista, escreve muito bem. Ela escreve. Escreve sistematicamente textos humorísticos. E, além disso, aquilo não cai do nada porque ela trabalha imenso. Ela estuda imenso e trabalha imenso. Ou seja, os professores, para se entusiasmarem, porque também precisam, têm que se focar naqueles que... É assim, há professores... O que é complicado. Há professores que conseguem... Eu acho que há professores que conseguem estimular um maior número de alunos. Quer dizer, não sei o que é que acontece, porque eu depois acabo o ano letivo e a minha experiência é que eu mudo de escola. E, portanto, já não sei nada do que é que aconteceu aos meus alunos. Eu sei que alguns que foram meus alunos são médicos, alguns com quem eu contacto que fizeram isto ou aquilo ou aquilo outro, mas a maior parte deles eu não sei o que é feito deles. Tu mudas e continuas a mudar todos os anos? Não, agora mudo mais ou menos 3 em 3 anos. Sim. Portanto, eu tive, acho que foi 3 anos na António Arroio e agora estou há 2 anos nesta escola e vou ficar o último ano nesta escola. Podia mudar, mas acho que não vale a pena estar a mudar o último ano. Estás no último. Como é que tu te sentes com o último ano? Só depois de acabar o último ano é que eu sei, não sinto nada. Não? Não estou nada preocupada porque sinto-me um bocadinho só cansada de
subir as escadas do metro carregada de livros. Pronto, isso é a única coisa que eu sinto. Não, mas o que é que tu sentes de terminar a tua carreira de professora? Não sinto nada porque ainda não acabou. Não sinto nada porque, quer dizer, não faço essa perspectiva de... Sim, não, tens algum sonho, vontade do a seguir? Não, o sonho de vontade é agora, não é no futuro. É? Portanto é assim, acho que há aquelas pessoas que dizem eu quando me reformar vou fazer um curso de pintura. E quando me reformar vou viajar pelo mundo inteiro. E quando me reformar e não sei o quê. E eu penso que enquanto eu respiro e tenho pernas, e eu vou fazer outras coisas, eu faço outras coisas. Então vamos lá às coisas, porque então, tu tens várias paixões, nomeadamente o coro e o canto, e é o que tu estás a dizer, ou seja, tu já estás a fazer as coisas que gostas. Aquilo que eu posso, não é? Aquilo que eu posso. Sim, eu canto há 25 anos, estou num coro há 25 anos. Qual é o coro? O coro chama-se Lisboa, é um coro sinfónico, Lisboa Cantat. Há 20 anos eu penso que era o único coro em Lisboa que era o único coro sinfónico. Agora acho que já há vários coros maiores, mas antes desse eu cantei noutro coro que era mais pequenino, que era o Grupo Vocal Arcis, que tinha um maestro adorável que nos explicava, antes de nós começarmos a cantar, ele explicava-nos a obra artística. Como é que ele se chama? É o Paulo Brandão. É o maestro Paulo Brandão. Mas não me perguntaste, mas eu vou-te contar como é que eu fui como é que eu fui parar a música. Eu sei que tu gostavas de fazê-lo antes, quando eras miúda, e não aconteceu. Será que eu gostava? Não? Eu quando tinha mais ou menos 18 anos, eu pensei, eu queria ir para as Belas Artes, também queria ir para o conservatório, também queria ir para a psicologia e fui parar a filosofia. Tinhas vários amores? Eu tinha muitos amores, sim. Portanto, tinha jeito para línguas, tinha jeito para desenhar, tinha tendência para a música, mas foi a minha madrinha que tocava piano e falava francês. E inglês. E os familiares, cada um tocava um instrumento musical. E ela disse-me que aos 17 anos era muito tarde para eu ir aprender música. Sinceramente. E eu acreditei no que ela me disse. E, portanto, não fui para o conservatório, fiz mal. Esse é um dos desgostos? Não é desgosto nenhum. Porque eu realizei. Exatamente. Eu realizei, portanto, o que eu acho também piada é que eu comecei a cantar aos 40 anos, num coro. Portanto, já nós pensamos, se não começamos aos 20 ou se não começamos aos 30, mas não. Foi aos 40, foi por acaso, podia ter sido aos 38, aos 45. Foi por acaso que tu foi absolutamente por acaso. Portanto, é assim, eu fui para o curso de filosofia, por acaso ontem estava a pensar, não é? Eu estava a pensar que nós contamos assim mais aqui nesta idade, nós começamos a olhar para trás e a pensar porquê que eu fui para aqui, e foi acontecendo, quer dizer, eu acho que foi a vida que veio ter comigo e não fui eu aquelas pessoas que escolhem, eu quero fazer isto e tem que ser isto e tem que ser desta maneira. Eu fui deixando, as coisas aconteceram, portanto eu experimentei isto, gostei, então fui. Experimentei outra coisa, não gostei, então não fui. Ou seja, a tua principal característica é estar aberta e disponível para experimentar como uma investigadora ou uma cientista e depois, se gostaste, não sou uma investigadora nem uma cientista, não. Mas neste aspecto tu permites-te ir atrás da tua curiosidade e experimentar e depois se gostas, ficas. Mas não é de uma forma muito exaustiva. Não. Pronto, mas a história do canto foi, eu comecei por dançar. E aos 40? Não, isto foi para aí aos 36. Eu dava aulas à noite e na altura não dava aulas de filosofia, eu dava aulas de inglês à noite, adultos. E depois deitava-me tarde e, portanto, podia dormir de manhã. E acho que foi uma colega minha que estava lá na escola que me disse que fazia aulas de dança, de salsa, num sítio qualquer. E eu disse, olha, também vou fazer. Pronto, danças de salão? Não era danças de salão, era mesmo latinas, era salsa, era só salsa. Acho que foi a primeira vez que houve aulas de salsa em Lisboa. Pronto, eu estava lá e aquilo começou por ser divertidíssimo, acabou por ser um vício, aquilo era viciante. Depois as aulas, só os ritmos? Depois as aulas passaram a ser a salsa latina e depois nós formámos um grupo e depois fazíamos espetáculos no fim do ano. A veia artística? A veia artística, exatamente. Eu
eu lembro-me que ficava, como dava aulas à noite, era uma alegria, porque eu dava aulas, depois ia dançar e podia deitar-me às 5 da manhã, ficava a dançar até às tantas, feliz da vida, e depois podia dormir de manhã, estava ótimo. E também na altura não tinha horário completo. E, portanto, tive assim ao longo da vida alguns horários incompletos. Pronto, e entretanto... E ainda bem que tu ocupaste-os bem. Digamos, não sabemos. Pronto. Pelo menos divertiste. Pronto, Fizeste depois o que é que aconteceu? Depois, quando as danças estavam no auge, eu fui colocada em Beja. Teve o desgosto da minha vida, porque perdi os meus amigos todos e não havia nada que fazer em Beja. Havia lá um cinema, que eu já não me lembro o nome, mas o filme estava lá 15 dias, portanto eu ia uma vez ao cinema e os outros tinha que esperar. Portanto, aquilo era ótimo, porque eu fazia o trabalho todo no instante. Depois ia dar uma voltinha ao centro de Beja e em 3 ou 4 minutos já tinha dado a minha volta toda. Às vezes, quando os meus alunos dizem falta 4 minutos para tocar, não podemos sair mais cedo, eu digo-lhes, olha, em 4 minutos eu dava a volta à cidade de Beja. Portanto, aquilo estava feito em 4 minutos e, portanto, não havia mais nada que fazer. E então, eu, à sexta-feira, religiosamente, vinha de comboio para Lisboa, ia diretamente para a Salsa Latina dançar até às tantas. Quando chegava ao Cais de Toré, eu ficava extasiada a pensar em tantas pessoas, tantos carros, tantas janelas, tanta informação. Pronto, e ao domingo à noite lá ia eu para Beja, tristíssima, infelicíssima. Pronto, o que aconteceu foi que nesse ano em que eu estava em Beja, os meus amigos todos da salsa zangaram-se todos uns com os outros. Não estavas lá tu? Não estava lá comigo. Zangaram-se todos uns com os outros, porque eles começaram, aquilo começou a ser rentável, eles começaram a ganhar dinheiro e começou a haver conflitos. Portanto, quando éramos todos muito amigos e não havia dinheiros misturados, estava tudo ótimo. Quando portanto, começou a haver espetáculos e tinha que haver pares e não sei o quê, e depois a outra roubava o par do outro e o outro era o namorado da outra e imensas confusões. E então, quando no verão eu voltei de Beja, eles estavam todos zangados, então aquele rapaz que costumava dançar comigo, mas eu estava a falar com a outra que estava zangada com o outro não sei das quantas, ele já não dançava comigo, já não dançava comigo, porque eu era amiga da inimiga de não sei quem. Pronto, e então o que aconteceu foi que uma rapariga que era bailarina, ela começou a namorar com um rapaz da banda que era argentino e eles fundaram a primeira milonga em Lisboa, que era ali na Barraca. E então, lá um grupinho dos zangados ou dos não zangados, nós passámos a ir à milonga. O que é uma milonga? Uma milonga é uma, digamos que é uma soirée em que se põem tangos e dança-se tango. Só que eu vinha da salsa, que era a alegria total, e para mim o tango era o aborrecimento total e a chatice total. Há pessoas que adoram tango, acham aquilo maravilhoso e lindo, eu acho um aborrecimento total. Só que o Alan, que ainda agora faz a milonga da Barraca, que já tem aquilo que começou em 2000, portanto já tem 20 e tal anos. Então como é que tu transitaste para o canto? Já te vou contar. O Alan, porque é que eu ia à milonga onde estava o tango? Estavam lá os meus amigos, mas que ele nos últimos 5 minutos punha salsa. E eu ficava a noite inteira à espera da salsa para dançar a salsa. E depois, ele é argentino. E como ele era apaixonado por fado, ele punha a salsa e depois, para terminar a noite, ele punha fado. E havia uma amiga minha que cantava muito bem o fado e cantou algumas vezes. E houve um dia que eu também cantei. E estava lá uma rapariga que disse-me assim, tu deves ser soprano, vou-te levar para o meu coro. E eu fui. Pronto, foi assim que eu fui. E então eu fui e confirmou-se? Eras soprano? Era. És soprano? Agora já não sou. Mas eventualmente sou outra vez, mas pronto. Só explica-me lá isso. Como é que se já te explico. Não, eu fui fazer uma audição com o Paulo Brandão. Portanto, ela disse, eu canto no Arcis, estou neste grupo. E como eu tinha sempre aquele bichinho que eu gostava de cantar, eu fui fazer a audição, ele disse, és soprano, não sei o quê, e tive 5 anos a cantar nesse coro. E, entretanto, estava lá um amigo meu que, entretanto, foi para o Lisboa Canta-te. E eu já tinha ido assistir, acho que tinha ido assistir a alguns concertos, e aquilo era um coro sinfónico, aquilo era uma coisa linda e maravilhosa. E o meu amigo, que era o António, eu disse, olha, um dia que haja audições, diz-me,
que eu vou. Só que eu não conhecia o maestro. E, portanto, eu fui fazer, se eu conhecesse o maestro, que ele é extremamente rigoroso e exigentíssimo, isto, aquilo e aquilo outro, eu nunca tinha ido fazer a audição, mas como eu não o conhecia, atirei-me e fui. Olha só a vantagem de não saber, de não saber. A vantagem de não saber, de ser jovem, não é? Quando nós somos mais novos, atiramos assim para a frente. Pronto, então eu fui fazer a audição e fiquei como soprano. É assim, de facto eu sou soprano. As minhas amigas dos contratos gozam muito comigo, porque as vozes também se relacionam de certa forma, cada pessoa tem uma voz diferente, mas a voz também se relaciona com a personalidade. Elas gozam muito com os sopranos, são aquelas que se acham mais importantes e que usam mais adereços, que são as divas, pronto. E as contraltos são mais despachadas, mais terra a terra, pronto. E eu tive 6 meses como soprano. Nós temos neste corpo, temos um período, digamos, de experiência. E depois fazemos uma audição em que cantamos a última obra que estivemos a treinar e depois o maestro diz-nos se ficamos ou não ficamos. E na altura nós tínhamos cantado o Messias, acho que era o Messias. E eu tinha dificuldade nos agudos, porque eu não tinha técnica vocal. Portanto, eu agora sei, e na altura sabia que não tinha técnica vocal, porque eu cantava em casa, não é? Portanto, nunca tinha cantado num coro. E, portanto, depois eu passou-me para os contraltos, porque eu tenho agudos e tenho graves. Portanto, tenho uma extensão de voz que consigo chegar aos agudos, muito agudos, e consigo chegar aos graves, muito graves. E então passou-me para o contralto, porque na altura ele precisava de contraltos, agora não precisa. Portanto, ele é assim, precisa de tenores, é barítono, mas agora vai para os tenores. Precisa de baixos. O que é bom, porque assim tem flexibilidade e experimenta. Sim, só que quando nós cantamos muito tempo numa determinada tessitura, depois não estimulamos. Pronto. E eu agora, portanto, ao longo do tempo também tenho feito aulas de voz, portanto, agora estou a fazer aulas de voz outra vez, e agora descobri uma coisa muito simples, que é abrir, se eu abro mais a boca, o som é melhor. É uma coisa muito óbvia, mas tem a ver com os nossos hábitos e com o facto de eu nunca ter estudado música e não ter tido aulas de canto. Portanto, agora estou a ter, mas já tive várias vezes. Quando eu estava no outro grupo, eu comecei a fazer aulas de voz. A primeira vez que eu fiz aulas de voz, eu notei uma diferença enorme. Como treinar, não é? Sim, exatamente. É preciso ir ao ginásio. É preciso ir ao ginásio, não é? Das cordas vocais. Só o que me aconteceu na altura foi que eu fazia aquelas aulas e depois ia para o coro e a minha voz saía diferente, eu não fazia nada. Portanto, era uma coisa automática. Agora já é mais difícil porque quando nós estamos a cantar, nós temos que fazer várias coisas, que é, temos que estar com atenção a várias coisas, temos que pensar nas notas e, por outro lado, temos que estar descontraídos. Portanto, se eu tiver em tensão, o som não presta. O som que eu vou produzir não presta. E se eu estiver demasiadamente descontraído, também não funciona. Portanto, são várias coisas que, no fundo, são automatismos que nós temos que praticar e depois ficam, é como quando... E é um aparelho muito... Sim, é um aparelho que tem que ser explorado. E também complexo, porque tem as várias partes, não é? Tem a caixa, tem as cordas, tem o folde. Exatamente. Tem muito que se diga. Pronto, uma das coisas que eu às vezes uma pessoa pode desafinar, não é porque não tenha bom ouvido, é porque não abriu bem a boca ou porque não respirou. Ou é preciso oxigênio. Exatamente. Senão não há som. E portanto eu agora estou muito feliz, tenho um excelente professor e estou a aprender outras coisas. E que obras gostas tu mais de cantar? Eu gosto muito de Mahler, por exemplo, acho que foi há 2 anos. Nós cantámos a 8ª Sinfonia de Mahler, que é assim uma obra extraordinária. Eu adoro Mahler, portanto é o meu compositor favorito. E quem é que eu tinha dizer? Cantámos a 2ª Sinfonia, cantámos a 8ª Sinfonia, a Sinfonia dos Mil. Portanto, cantou o nosso coro, com o coro de São Carlos, com o coro infantil. Portanto, a 8ª Sinfonia de Mahler supostamente é para ter 1000 pessoas em palco. Não é? Portanto, músicos, cantores. Sim.
Pronto, e crianças e adultos. E por acaso, porque eu, durante a vida toda eu sempre fui ouvir música e sempre fui ao cinema e ao teatro, sempre fui ouvir música. Eu lembro-me que em 94 eu estava desempregada, mas eu entrava sempre nos concertos todos porque eu saía de casa à última hora e eu via uma coisa qualquer que eu gostava muito de ouvir e eu pensava assim, bom, eu gosto disto, eu tenho que ir ouvir. E eu não tinha bilhete, mas eu ia. E hoje faço a mesma coisa. Eu vou à Gulbenkian, vou ouvir a ópera. Portanto, agora há uma ópera no dia, há o Tristão e Isolda, que eu já ouvi. Os bilhetes estão esgotados. Eu chego lá à última da hora e arranjo sempre bilhete. Mas é sempre assim. Sim. Eu consigo sempre. Pronto. E toda a vida fiz isto. Portanto, vou descontraídamente e perguntar se tem bilhete a mais, não sei o quê, e arranjo sempre. E na altura estava desempregada e eu ia ter com as pessoas e perguntava, olha, por acaso não tem um bilhete a mais? E havia sempre pessoas que tinham bilhetes, tinham convites. Portanto, há sempre pessoas que têm convites. Pronto, eu lembro-me que fui ouvir, eu nesse dia fui com amigos meus, porque ia em grupo, não ia sozinha, e eu arranjei 4 ou 5 bilhetes e foi no Coliseu, fui ouvir a 8ª Sinfonia de Mahler e vim a descobrir mais tarde que o meu mestre atual cantou lá, porque ele cantava no coro do São Carlos. E uma colega minha que é contralto, que é a Joana, fazia parte do coro infantil, que é uma coisa muito curiosa. E eu fiquei absolutamente siderada, portanto, a sensação de sublime que às vezes nos acontece na vida, não é? Portanto, naquele dia eu lembro-me que estávamos a ouvir. Não sei, a orquestra não era uma orquestra portuguesa, não sei quem é que era, já não me lembro, mas foi assim absolutamente uma coisa do outro mundo e estavam as pessoas ao meu lado a chorar e eu também com as lagrimitas e não sei o quê, porque aquilo era absolutamente... Eu nunca sonhei, nunca equacionei na minha vida, porque isto foi em 94, eu comecei a cantar em 2000. Sim. Eu nunca pensei na minha vida que ia cantar alguma vez, nunca pensei... Eu lembro de ir a Paris, que eu vou praticamente todos os anos, e uma vez fui ouvir o Requiem do Mozart e nunca me passou nas minhas ideias mais imaginativas, doidas, sei lá o quê, que eu alguma vez ia estar do outro lado. Já cantei o Requiem do Mozart não sei quantas vezes, já cantei no coro participativo da Gulbenkian há 2 anos e agora vamos cantar no CCB. Ou seja, o cérebro isto é uma coisa que se aprende com a música. É assim, eu estou no ensaio, eu não sei música, eu memorizo, mas eu estou no ensaio e estou a pensar assim, não sei isto, não sei o quê, depois durmo, acordo, vou ao segundo ensaio, vou repetindo, é a mesma coisa que fazem os atores que repetem o texto, e a coisa sai. Eu lembro-me de ter cantado no CCB a Missa Solene de Beethoven, que é uma obra maravilhosa também. Eu lembro que cheguei ao palco e eu pensei assim, não me lembro de nada. Esqueci-me de tudo. É como se me desse uma branca. Depois começamos a ouvir a música e aquilo sai. O cérebro é extraordinário. O cérebro é extraordinário. E pronto, é evidente que a música, cantarmos em coro ajuda imenso, porque estamos muito mais descontraídos, porque se nós falhamos... Sim, acompanhados. Estamos acompanhados, não é? Por exemplo, em relação aos tempos, que é uma coisa que eu também não consigo, uma coisa muito simples, é contar até 4, ou contar até 3, ou até 2. O mestre diz, não, vocês não veem, basta contar até 4. Mas eu não compreendo a música assim. Eu entendo o tempo por intuição. Sim. Portanto, eu entro, na altura em que devo entrar, é também por repetição. Sim. E é por intuição. Portanto, os outros entram e eu também entro, mas eu entro ao mesmo tempo e entro no tempo certo. É evidente que às vezes me engano. Quando estou nos ensaios, engano-me nas notas quando estou a aprender. Sim. Mas depois memorizo. Quer dizer, o meu problema é se eu memorizo mal. Se eu memorizo Sim. mal, aquilo fica. Fixas. E se eu entro mal no tempo, portanto, geralmente eu estou mais ou menos reservada até saber de cor. Depois, quando sei de cor, estou à vontade. Quer dizer que tu não estás a ler? Não, mas a partitura ajuda imenso. Sim. Porque eu sei se agora vou subir, ou se agora vou descer, ou se fico. Sim. E tenho a letra. Sim. Porque Sim. eu também memorizo com a letra.
Se for só, se eu cantar só música contemporânea ou só com sons, isso seria muito mais difícil. Sim. Mas assim é mais fácil. Portanto, que era o que tu tinhas acabado de dizer, que é tu não estás tão preocupada com o que é que vais fazer assim, porque tu já estás a fazer as várias coisas e tens feito ao longo da tua vida as coisas que gostas, foram-te acontecendo. Há outras coisas que eu gostava de fazer, mas por exemplo... Quais? Falta a parte da pintura, não é? Olha, por exemplo, mas é assim, estavas-me a apertar há bocadinho qualquer coisa como o que é que eu iria fazer quando eu me reformar. Logo se vê. Eu vou fazer qualquer coisa, mas não sei o que é. Vais estar ocupada. Sim, de certeza que vou estar ocupada, mas não sei o que é que vou fazer, mas também não estou preocupada com isso. Mas coisas que gostavas de fazer, estás a fazer outras que ainda não fiz. Não, mas estava a dizer, por exemplo, eu fui a Paris agora no Carnaval e eu estava a pensar assim, vou-me reformar daqui a um ano, se calhar podia ir a Paris, estava lá 15 dias, mas eu pensei, daqui a um ano eu posso dar coxa, posso partir um braço. Mas pode ir a mesma. Posso ir a mesma. Vais apreciar. Sim, mas pronto, mas eu pensei assim, vou já. É melhor ir já, porque, porque agora posso. E noutra altura não sei o que é que me vai acontecer. E portanto eu acho que as coisas têm que se fazer já quando as oportunidades surgem, as coisas têm que se fazer já, não é? Porque... Esse é o grande ensinamento. Se estás não com sei se é um vontade grande de algo... ensinamento ou se é um pequeno. Pronto, mas é o teu. Mas não sei o que é que vou fazer, não sei o que é que vou fazer, eu tenho jeito para o negócio, não sei se gostava de vender coisas, mas tem aquela parte muito burocrática, muito chata. Portanto, uma das coisas que eu gosto de fazer é negócios. Gosto imenso de fazer negócios. Eu sei que gostas de comprar coisas e tu gostas imenso. Gosto de jogar. Não, mas gosto de negociar. Gosto imenso de negociar e como sou consumerista, isto é para fingir que não sou consumista, portanto, consumerista é uma pessoa que compra coisas em segunda mão e eu compro quase tudo praticamente em segunda mão. Nem podes ir. As casas que eu comprei foram todas em segunda mão. Pronto, e porquê que eu compro coisas em segunda mão? Porque quando a minha irmã foi viver para Paris não sei se foi há 50 anos ou há 40 e tal, ela não tinha muito dinheiro e, portanto, ela ia sempre aos mercados. E, portanto, quando eu ia a Paris, eu ia sempre aos mercados e habituei-me a comprar coisas. Agora é moda, não é? Mas eu sempre me habituei a comprar coisas em segunda mão porque eu não tinha dinheiro. Portanto, eu era uma professora da grande feira da Ladra. Pronto, não, mas isso foi antes até do 25 de Abril. Não era na feira da Ladra, não. Eu comprava coisas em segunda mão porque era professora contratada. E não tinha. E ganhaste um imenso gosto por coisas com história, vamos dizer assim. São coisas em segunda ou terceira ou quarta mão, mas são coisas com história. Exatamente, coisas com história, também gosto. Acho imensa piada. Pronto. E portanto, uma das coisas que eu posso fazer quando me reformar é vender tudo o que eu tenho em minha casa. Eu acho que isso vai demorar vários anos. Vários anos. Mas isso é um grande eu já pensei só que é muito mais fácil comprar do que vender. Pois é. Mas, até porque dá um gosto da negociação. Para vender, quando estás a vender, não sei se dá tanto gosto. Também dá. Mas isso é uma ideia, que é esvaziar a minha casa. Sim. Portanto, nós quando temos uma certa idade enchemos a casa e depois quando temos outra idade temos vontade de esvaziar a casa. Sim. Já estou a ficar com uma certa vontade de começar a esvaziar a minha casa. E portanto, esvaziar a casa, ou vou dar coisas, ou vou vender coisas, não sei o que é que vou fazer, até posso vender a casa. Não sei, não faço ideia, mas é que ter sempre alguma coisa para fazer. Certeza. Há de vir uma onda qualquer e também há a parte da leitura que eu sei que tu gostas muito e tens uma autora favorita. Tenho vários autores, agora posso falar deste autor que sou viciada e até os meus amigos gostam. Viciada não bom sentido, porque ser viciada da leitura vai sempre viciada no bom sentido, porque até há amigos que me dizem assim, põe-me assim uma mensagem de saiu um livro não sei o quê, e eu digo assim, já li. Pronto, porque eu acho que já li todos os livros deste autor, que é o Stefan Zweig, que eu descobri também tarde na vida. E é engraçado que em relação às leituras eu também vou por aí. Porque é assim, eu vou à Feira do Livro, mas não acho muita piada a Feira do Livro. Porque na Feira do Livro nós compramos muitos livros e às vezes não temos tempo para os ler. E a minha estratégia sempre foi assim, que funciona lindamente, que é, eu leio um livro que gosto muito. E fico com aquela nostalgia, li um livro tão bom e agora quando é que eu arranjo um livro tão bom como este?
E o que eu faço é vou a uma livraria, abro assim uns livros, começo a ler e se aquilo me chama, eu compro aquele livro. E geralmente funciona. Por exemplo, eu lembro... Lá está, vais pela curiosidade e pelo que desperta pode no ser, momento. Pode ser. Eu lembro-me que tinha 28 anos e eram as férias da Páscoa, os meus amigos foram todos não sei para onde, e eu fui a uma livraria e apareceu-me o Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques. E eu li a primeira página e eu pensei, este livro é para mim. E foi aquele que tive umas férias de Páscoa ótimas, porque li aquele livro. E, por exemplo, outras coisas que eu aproveitei quando estava desempregada, por exemplo, eu vivia angustiada enquanto professora, porque eu não sabia no mês de agosto se ia ter ordenado no mês de setembro, geralmente não tinha. E às vezes não tinha no mês de outubro. E então eu estava angustiada, eu pensava, quando é que eu vou ser colocada? Onde é que eu vou ser colocada? A que escola é que eu vou parar? Como é que são as pessoas nessa escola? Portanto, e todos os anos era diferente, eu mudava de escola todos os anos. E houve um ano em que eu pensei assim, não me vou aborrecer mais, porque eu percebi a estratégia do governo. A estratégia era a poupança. E, portanto, eu sabia que havia lugar para mim, só que eles estavam a poupar o mês de setembro e o mês de outubro. Depois obrigavam-me a dar a matéria toda, porque eu tinha que cumprir o programa, mas eles poupavam 2 meses de ordenado só comigo. Esta era uma estratégia. Eu pensei assim, não me vou chatear mais. E houve um ano em que no mês de setembro eu li o Crime e Castigo do Dostoiévski e fiquei felicíssima. E depois li outras coisas, não é? Passaste a usar esses meses, em vez de estar enervada. Em vez de estar enervada. Exatamente. Portanto, porque é que eu hei de estar enervada? Mas é evidente que antes de nós percebermos o que é que se passa, demora um certo tempo. E pronto, eu pensei, não vale a pena estar a estressar com isto, porque eu vou ser colocada e vou para uma escola qualquer. E depois na escola a estratégia sempre, há sempre pessoas antipáticas e pessoas simpáticas e pessoas assim. E nós afastamos das antipáticas e aproximamos daquelas que são mais afetuosas e mais simpáticas e boas pessoas, ou que têm mais a ver connosco. E portanto... Também arranjaste a estratégia, que é... Pois, quando vais chegar... não é estratégia nenhuma, é bom senso. É bom senso e quase sobrevivência, mas sim, mas é uma coisa, pronto, é evidente que há escolas em que, uma ou outra, em que a maior parte das pessoas não são agradáveis, mas desde que haja uma que seja simpática já. E agora, terminando, costumo fazer sempre uma pergunta que é, se só tiveres uma escolha, qual é a tua escolha? Assim como? Só tens uma escolha. O nosso podcast chama-se My Choice Podcast. Ai. E, portanto, ao longo da vida, tu disseste, eu não fiz muitas escolhas, eu acabei por ir, mas se tu tiveres só uma escolha... se eu tivesse tudo o que eu fiz, é isso? Não sei. Não, para a frente, o que tu achares. Não, é assim, se eu tivesse uma escolha, eu gostava de ter estudado música, gostava de ter ido para o conservatório, eu gostava de ter sido cantora lírica, adorava. E gostava de ter conseguido cantar Mahler, que é impossível, é difícil, mas na próxima vida eu sou capaz de fazer isso. Quer dizer, nesta já fiz algumas coisas, mas na próxima vida pode ser que eu estude música e que eu consiga ser, porque quando nós temos 20 anos nós atiramos para a frente e podemos fazer algumas asneiras, mas arriscamos mais, não é? Mas eu gostava de ter estudado música, por acaso. Pode ser essa a minha escolha. Eu vou por aí. Não me calei. Mas não me calei. Ok, pronto. Não sei quanto tempo eu tive aqui, mas pronto, já podem desligar. Mas foi bem passado, não? Foi. Pronto, ficaste a saber como é que eu tinha isto.